restauração da nossa verdadeira identidade. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler até o 32. A famosa e conhecida parábola do filho pródigo. Você já deve ter lido, ouvido a respeito dela. E é o texto que a gente vai ler. Lucas 15, versículo 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, gastou, torrou os seus bens, todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, as prostitutas, tu mandaste matar-me para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer pelo privilégio, a oportunidade de nessa noite de quarta-feira estarmos reunidos na tua casa. O Salmo 84 diz que mais vale um dia na porta da tua casa do que 1000 nas tendas da perversidade, Pai. Obrigado por essa noite especial que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui para orar, para louvar e adorar o teu nome, de podermos abrir as Escrituras e examiná-las, para que haja restauração sobre as nossas vidas, e nessa noite em especial, sobre a nossa nova e verdadeira identidade no Senhor Jesus Cristo, para que possamos, como filhos amados de Deus, viver a nossa herança bendita, que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Restaurados da nossa identidade. O que vocês entendem por identidade? Identidade é quem você é. Tudo bem, que mais? Que nos identifica. Também, ué. Hã? Que? Posso falar de novo? Pode. Passa para as outras pessoas. É aquilo Para as outras pessoas. que você passa para as outras pessoas. É a nossa essência. Muito bem. E eu pergunto para você, hoje as pessoas estão vivendo para aquilo a qual elas nasceram, ou elas estão perdendo a sua identidade? Quando você passa pelo centro de Floripa, e antigamente era mais à noite, mas hoje você identifica pessoas moradoras de rua, seja de manhã, à tarde, enfim. E você percebe como elas estão descaracterizadas da sua verdadeira identidade. Deus não nos criou para sermos moradores de rua, nem mendigos e nem miseráveis. Pastor Guto, mas por que as pessoas chegam a esse ponto? Nós acabamos de ler a história e a parábola do filho pródigo. Pródigo é uma palavra que significa gastador. Não tem nada a ver com rebeldia, tem a ver com a pessoa que é muito liberal, a pessoa que é gastadora, a pessoa que não economiza. Se é para fazer, E Jesus conta a história de uma família, um pai e 2 filhos aqui. Você identificou isso? E o mais novo, ele foi ousado, porque geralmente a gente recebe herança quando o nosso pai morre, né? Deixa o testamento, e aí você tem direito àquela herança que o seu pai deixou para os filhos. Mas esse camarada, Jesus diz na história que ele foi até o pai dele e disse: pai, eu quero reivindicar a minha herança, que eu vou viver a minha vida. E o pai passa para ele a sua herança, e ele não demorou muito, foi para um lugar bem distante lá da casa do pai dele,
e uma pessoa nova com dinheiro, ele achou que estava arrebentando. Porque dentro de uma cultura, não só daquela época, mas nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes acham que o que identifica elas acham que o que define elas é o que elas possuem, é o que elas fazem, e não o que elas são de verdade. E aí vai dar ruim. Porque nós vimos aqui que o gurizão gastou sem dó. Com prostituta, com festa, com bebida. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo. Mas quando acabou o dinheiro, acabou amigo, acabou mulher, acabou bebida, acabou companhia. Ao ponto que ele estava passando necessidade, fome. Estava completamente descaracterizado da sua verdadeira identidade. Jesus ainda traz uma informação que ele tentou até comer a comida dos porcos, imagina, lavagem. Resto de comida. Nem isso ele conseguia. Porque ele falou, não, rapaz, isso aqui é dos meus porcos. Não tem para ti. E aí, diante desse fundo de poço, completamente fora da sua real identidade, ele cai em si. E ele lembra da casa do pai dele. Ele fala, puxa vida, eu estou nessa condição. E eu me lembro que lá na casa do meu pai, o menor dos servos tinha pão com fartura. Sabe do negócio? Eu vou voltar para a casa do pai. E eu não me vejo nem mais como filho, porque eu torrei a herança do pai. Mas se ele me aceitar como servo, quem sabe ele me deixa trabalhar, pelo menos eu vou ter o que comer. Que os servos lá comem muito bem. E aí ele resolve voltar. Imagina a cena, esse rapaz voltando para casa, e diz a Bíblia que o pai o avista à distância, porque o pai estava esperando ele. O pai não tinha perdido a esperança de reencontrar o filho. Para muita gente, o filho estava morto. Mas quando o pai avista ele de longe, mesmo toda a vergonha que ele trouxe para a família, porque dentro da lei da cultura judaica, o que o pai fez ali abraçando o filho, não se fazia. Ele quebra tabus, ele quebra preconceitos e ele sai correndo, porque a Bíblia diz que ele se compadeceu, ou seja, cheio de compaixão, de misericórdia. Ele sai na direção do filho, o filho, imagina, um maltrapilho, mendigo, cheirando muito mal, com roupa suja, encardida. O pai, primeira coisa que faz, abraça, beija, manda dar um banho nele, manda botar nele roupa nova, o anel no dedo e sandálias nos pés. E não contente só com isso, ele manda preparar o novilho cevado. O que era o novilho cevado? Era aquele animal especial, gordinho, para festa, para aquele churrasco top, para um dia que seria muito especial, ou um casamento, ou algo inédito para a família. E o pai falou, esse dia é hoje. Pode botar lenha na fogueira e vamos fazer festa. Chegou a banda, chegou a galera para dançar e a festa começou. E no meio dessa celebração e dessa alegria, porque o filho que estava desaparecido e praticamente morto foi restaurado e trazido para a casa do pai de novo, nisso veio o irmão mais velho chegando do trabalho, do campo. E ele ouviu, não estou sabendo de festa nenhuma. E quando os servos falam para ele, não,
teu irmão que estava desaparecido foi encontrado. Teu pai ficou tão feliz com a volta dele que ele fez uma festa. Ele falou, aquele irmão desgraçado, vagabundo, que torrou o dinheiro do pai, queimou o filme da família, nos envergonhou, voltou e o pai está dando festa para ele, ainda com o novilho cevado. Que palhaçada! Ele ficou tão indignado que ele disse, eu não vou participar dessa festa. O pai teve que sair da casa e ir lá fora dizer, filho, se alegra comigo, teu irmão voltou. Falou, pai, tantos anos que eu te sirvo. Perceba que não era só o mais novo que tinha perdido a identidade. Nas palavras do filho mais velho, ele também não se considerava filho. Você percebeu isso? Na fala dele para o pai, é como se ele fosse um servo, um empregado. Dizer, o senhor nunca matou um cabrito para mim? Para comer com meus amigos? Eu falei, mas tu nunca pediu. Tu é meu filho, tudo que é meu é teu, você é meu filho, você é herdeiro. Venha, vamos se alegrar juntos. Ele falou, não. Então, olha que situação aonde os dois filhos haviam perdido a sua verdadeira identidade. E quantos que estão nessa condição semelhante? Ou do filho mais novo, ou muitas vezes dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas também distantes do Pai. Porque a religiosidade faz com que a gente se torne escravo e não filho. E para Deus, mais importante do que ter e do que fazer, é o que a gente é. É o nosso caráter, é a nossa identidade, é a nossa essência. Você entendeu? Diga comigo, para Deus é muito mais importante ser do que ter ou o que fazer. Mateus capítulo 7, verso 20. Mateus capítulo 7, verso 20. Jesus está falando sobre frutos, sobre árvores. Ele diz, uma árvore má não pode dar fruto bom. E uma árvore boa não pode dar fruto mau. E aí ele vai concluir dizendo, assim, pois pelos frutos os conhecereis. Ou seja, o que significa esse fruto? Caráter. Caráter vem de características. E o que é caráter? Não é o conjunto de valores e princípios que vão definir quem nós somos? Sim ou não? Então, como é que as pessoas acabam perdendo a sua verdadeira identidade? Isso a gente consegue identificar nos dois filhos. O que vocês identificam que nos faz perder a nossa identidade? Dentro desse enredo que a gente está meditando nessa noite. Ambos se distanciaram da presença do
pai. Um pegou a herança e foi o mais longe possível. O outro, por mais que estava na mesma casa, mas o coração dele estava distante do pai. Não tinha relacionamento com o pai, não tinha intimidade com o pai. E quando nós nos distanciamos do pai, nós começamos a perder a nossa verdadeira identidade de filho. O filho mais novo, o pródigo, o gastador, ele tentou encontrar uma identidade nos bens e nas experiências longe do pai. E o outro, no trabalho. No fazer. E assim muitas vezes somos nós. Tentamos definir quem somos pelo que temos ou pelo que fazemos. E isso nos afasta de Deus. E acabamos escravos, servos. Porque o pecado vai nos fazer esquecer da nossa verdadeira identidade, de quem nós somos. Nós somos filhos. Diga comigo, eu sou filho. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, aceitaram a Jesus de coração, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Outras versões vão dizer, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a respeito da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo que Ele fez por nós na cruz, e nós aceitamos o seu amor, a sua bondade, a sua herança, nós nos tornamos filhos de Deus. Pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Quem não tem Cristo não é filho de Deus, é criatura. Criatura não é filho. Elas ainda estão como escravos, como servos. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, um religioso, um homem mestre na lei de Moisés da época: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Assim, como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, minha mãe já morreu, como é que eu vou entrar na barriga dela? Ele falou, não, você não entendeu. Uma coisa é você nascer da barriga da tua mãe, é um nascimento biológico, natural, carnal. Outra coisa é você nascer do Espírito. Essa é a tua verdadeira natureza, essa é a tua verdadeira identidade. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de quem? De Deus. Então,
Aonde virou a chave para o filho mais novo, o pródigo? Depois que ele já estava na lama do porco. Quando ele caiu em si. Quando ele resolveu dizer, eu vou voltar para a casa do pai. Pode ser que ele nem me aceite como filho. Mas eu não vou ficar mais aqui na lama do porco. Eu vou voltar para a casa do pai. Porque na casa do pai tem pão. E muitas vezes nós temos o mesmo interesse do pródigo. A gente de repente não quer nem à primeira vista o pai. Geralmente a gente vem para a casa do pai porque a gente quer pão. Mas o pai nos ama tanto, ele se vem, tem pão, tem roupa, tem tudo que você quiser aqui. E quando a gente amadurece, a gente vai aprender que mais e melhor do que pão, roupa, anel, sandália, é a presença do Pai. E quem é filho se relaciona e tem alegria na presença do Pai. Por que Jesus gostava de orar sozinho? Porque ele desfrutava da presença do Pai. Os discípulos, não, os judeus da época ficavam furiosos porque eles ouviam Jesus orando, falando Abba. Você pode pegar o Antigo Testamento todo, não tem a palavra Abba, que é uma palavra mais antiga, né, do aramaico, que significa paizinho. A forma carinhosa de você chamar o seu pai. Esse é o meu pai, o meu paizinho. E os judeus ficavam, mas como assim que ele está chamando Deus de pai? Será que... Porque como é que o judeu se relacionava com Deus? Ó maravilhoso, excelentíssimo, glorioso Deus de Abraão, aleluias, Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Chegava até a mudar a entonação de voz. Um Deus, um Pai muito distante. Você concorda comigo? Então, quando o filho pródigo caiu em si e se dispôs a voltar para a casa do pai, fazer o caminho de volta, é o que acontece conosco, 2 Coríntios 5,17. Há uma transformação, há uma restauração. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, se é nova criatura, é uma nova identidade. O próprio filho já não se achava digno de ser filho. O filho mais velho nunca se achou filho. E o pai disse, não, cara, vem cá, tu é meu filho. Tu tá sujo, tu tá fedido, tu tá mendigo, tu tá miserável, mas tu ainda continua sendo meu filho. Se eu pegar uma nota de 100 reais, vamos pegar uma de 200, existe 200 ainda? É o lobo lá, lobo guará. Ô lobo guará, vem na minha. Chama, passa. Tirar lá do caixa eletrônico. Você passa no caixa 24, sai um lobinho guará lá dentro. Novinho assim. Veio lá do Banco Central. Casa do Tesouro. Uau! E aí você botou no bolso, saiu de moto para dar um rolê, e ela saiu do teu bolso, você estava tão abençoado.
que perdeu a nota do lobo-guará. Aí ela passou por cima do pneu do carro, ou melhor, o pneu passou por cima dela, né? Choveu, pegou lama e voou, e foi. Daqui a pouco o mendigo pegou ela, amassou, sabe como é que é dinheiro de bêbado? Botou no bolso, pá, não sei o que, aquela loucurada toda. Ele foi lá no boteco, gastou tudo em pinga, e o tiozinho pegou ela toda amassada, toda suja. Ela deixou de ter o valor de R$200? Ou ela ainda continua valendo os R$200? O que tu acha? Eu lembro, na minha época ainda, não é da época de vocês, que não tinha Pix, não tinha, era só dinheiro. E às vezes pegavam as notas rasgadas e tinha que botar durex. Ou tinha que remendar uns 50 na época. E orar bastante para o cara aceitar. Porque às vezes aí, não, isso aqui eu não vou aceitar, mano, isso aqui o banco não aceita. E tinha que aceitar. Mas eu quero que tu entenda que continuava tendo o seu mesmo valor. E por que muitas vezes a gente acha que a gente perde valor por estar nessa condição do filho pródigo, sujo, distante do pai? Mas o pai falou, tu continua sendo filho. Eu vou te beijar, eu vou te abraçar. Eu vou te dar vestes novas. O pai não esperou o filho se limpar para abraçar ele. Ele corre ao encontro dele. O beijo aponta para restauração, aponta para o amor e a compaixão do pai pelo seu filho. A túnica, que era as vestes novas, aponta para a restauração da dignidade do filho. O anel, a restauração da autoridade que havia sido perdida. Autoridade de filho. E as sandálias nos pés aponta para a restauração da posição, porque naquela época servo escravo andava descalço. Quem andava com sandália, com calçado, era livre. Não era escravo. Só que ele chegou na casa do pai descalço, tinha torrado tudo. Chegou descalço lá, o pé todo cheio de ferida. O pai falou, não, dá calçado novo para ele. Ou seja, tu não é escravo. Você é herdeiro. Essa é a identidade que Jesus Cristo conquistou para nós lá no Calvário, gente. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez o quê? Atemorizados, com medo, oprimido, perturbado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós temos acesso a Deus como nosso Pai. Nosso paizinho, nosso paizão. O próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Hoje eu fui ver o sol nascer, e pela previsão que estava limpinho, né? Uma friaca, 14 graus, na beira da praia, a sensação era de 10, assim, botei aquela jaqueta ali de neve.
E aquele colorido assim, né? Uma mistura de, sei lá, rosa com amarelo. E aí tava marcando 7:03, atrasou um pouquinho, tá preguiçoso, até o sol tá preguiça do frio. E umas 7:05 eu lá nas pedrinhas, daqui a pouco começou a dar aquela bola assim, saindo da água, né? Eu falei, já fui lá para fazer o bom dia, né? E aquilo me deu um regozijo, me deu uma alegria, me deu uma sensação que eu não sei explicar para vocês, de contemplação da grandeza do nosso Pai, dizer, isso aqui é tudo do Pai, eu sou filho do dom. Já começou o dia diferente. Você precisa fazer isso, contemplar mais a criação do nosso Pai. Dizer, isso aqui tudo Ele fez para nós. Amém? Eu não sei descrever para você o que rolou no meu espírito, mas foi só coisa boa. Um gozo, um regozijo. Aí tinha um rapaz lá que estava de folga aqui da Concap, o Ricardinho, que estava pescando. Eu digo, rapaz, olha só, é mesmo, né, pastor? Eu digo, claro, cara, aí, ó, glória a Deus. E lá só esperando a tainha passar para tarrafiar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? E filho de Deus não significa que a gente vai ter só contemplação do sol nascendo. Vai ter dia de chuva, vai ter dia cinzento, vai ter tempestade, mas a gente vai continuar sendo filho. O que nos define, gente, não é o que a gente faz e o que a gente tem. E nem os problemas vão nos definir. Quem nos define é o amor do Pai por nós. Amém? É impressionante, mas, infelizmente, a maioria dos cristãos, gente, tem mais fé naquilo que elas fazem do que naquilo que Jesus fez por elas. E aí é o erro do irmão mais velho. Ah, rapaz, seu feio, seu tolerante, precisando todo aí no trampo contigo, nunca me deu nada. Agora vem esse feio aí, torrou a tua herança, e o pai mandou fazer o churrasco do melhor bichinho que nós tínhamos. Contratou banda, galera tá tudo aí ó, na festa, no Aue, e esse vagabundo torrou metade da nossa patrimônio. Esse é o discurso do crente que acha que Deus está devendo para ele. O discurso daquele filho ali era como se o pai estivesse devendo favor para ele. E o pai, cheio de amor, disse, filho, tu nunca desfrutou, tu nunca, porque tudo que é meu é teu, tu é meu herdeiro. Diga para o teu irmão aí, para tua irmãzinha, você é herdeiro, herdeira do papai. Amém? Porque teve alguém que se sacrificou por nós. Teve alguém que pagou um preço muito caro por nós. E tudo aquilo que diz respeito aos nossos erros, porque o filho pródigo era nós também estávamos lá no lamaçal do chiqueiro, distantes do pai. E aquele novilho cevado aponta para Jesus. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim ou não? Quem tinha que ter morrido era o pródigo, não era o Cordeiro. Mas o pai mandou quem para o fogo? Cordeiro. O camarada que chegou todo sujo, o pai deu roupa nova, anel e sandália. Ou seja, o cobriu de graça e misericórdia. Assim como ele fez conosco. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é viver como filho.
Porque quem muito é perdoado, muito é amado. E às vezes a gente ainda, ai Deus, prova que tu me ama. Tá, mas o que tu quer? Qual é a prova que tu quer que Deus te ame? É uma bolsa nova? É uma viagem nova? É um carro novo? É consumismo? É isso que refere-se o teu amor? Seu idiota. Seu abobado. Se Deus não poupou nem sequer o seu único filho, como Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Deixa de ser egoísta. Deixa de ser materialista. Seja mais filho de Deus. Amém? Desfrute da verdadeira herança. O próprio Filho, Jesus disse, não acumuleis para vós na terra tesouro e riqueza que o ladrão pode levar, que a ferrugem pode corroer, mas acumula no céu. Lá ladrão não pega, lá a ferrugem não detona. Ou seja, a nossa verdadeira herança. Amém? Amém mesmo? Amém. Romanos 5, 17 ao 20. Essa é a nossa identidade em Cristo. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 20. Se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, está falando do pecado de Adão, muito mais os que recebem a abundância do quê? Da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é reinar em vida? Quem governa, que tem domínio, é quem reina. Quando o Pai, o Filho e o Espírito pegaram um boneco de barro, sopraram sobre ele o Espírito e ele passou a ser vida, Adão, e do lado dele tirou a Eva, era para que eles reinassem, dominassem. E por causa da desobediência e do pecado, entrou a morte, entrou a maldição, entrou as doenças, entrou os espinhos. Por que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Foi de graça? E ainda dava paulada ainda, uma bambuzada. Imagina uma coroa com os espinhos enormes, cravando no crânio. Imagina, às vezes você recebe uma pedrada ou dá uma cabeçada, já fica um ovo, né? Um galo. Imagine o tanto que não inchou a cabeça de Jesus. Por isso que Isaías fala, não havia formosura nele. Ele estava descaracterizado, deformado, porque ele estava levando os nossos pecados. Mas a Bíblia fala que em contrapartida, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então tudo aquilo que Adão errou lá no paraíso, Jesus resgatou, consertou e restaurou para nós vivermos novamente o relacionamento com o Pai. Você entende isso? Tanto é que quando Jesus disse está consumado lá no templo, o que aconteceu? O véu foi rasgado de alto a baixo. Para que todos hoje que creem em Jesus tenham acesso, ou melhor, livre acesso 24 horas, 7 dias por semana, à presença do Pai.
Amém? Adelante. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, Paulo está fazendo essa comparação de Adão e de Jesus. O primeiro Adão e o segundo Adão. Então, se o primeiro errou e gerou condenação e morte, o segundo trouxe vida, justiça, graça, paz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem que pecou? Foi nós ou foi Adão? Vamos ser sinceros, gente. Por que a gente tem essa fama de pecador? Por causa de Adão. Desgraçado, pastor, me dá 5 minutos lá na eternidade com ele. Esse miserável. Foi por causa da escolha dele. Só que em contrapartida, olha o que Paulo diz. Assim também, por meio da obediência de muitos ou de um só? O que diz aí, Aline? Pela obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Ou seja, se Adão trouxe a maldição e o pecado para a humanidade como herança, a velha natureza, a nossa identidade de pecadores, em contrapartida, através da obediência de um só. Não é a minha obediência, não é a tua obediência. É a obediência de Cristo até a cruz, até a morte de cruz, por causa da obediência de um. Nós fomos justificados. Então, por que eu sou justo? Porque eu faço tudo certinho, pastor. Pago meus impostos, sou fiel à minha mulher, não falo palavrão. Por isso que eu sou justo? Porque eu faço tudo certo? Não. Para Deus, eu sou justo pelo que Jesus fez por mim na cruz. Por isso que Paulo ensinou tão bem que a fé é que nos traz a salvação. Nós somos salvos por meio da graça. Então, o que me dá a minha nova identidade verdadeira? É a minha fé em Jesus. Então, não tem como eu querer botar mais fé no que eu faço do que Jesus fez por mim. Preciso confiar, de fato e de verdade, foi no que Cristo fez por mim. Porque é Ele que me salva, é Ele que me perdoa, é Ele que me abençoa, é Ele que me deu herança, é Ele que me dá a condição de ser filho amado de Deus. Não é as minhas obras. Lembra por que a festa existiu na casa do Pai? Por causa do cordeiro cevado. Por causa de Jesus. Amém? E a restauração da nossa identidade, ela passa pela cruz. Anote aí, Marte, para depois. Tu trabalha hoje, tu está no louvor. Ô, marqueteira, Andressa Lovers. A restauração da nossa identidade passa pela cruz. Bota no Twitter da igreja.
20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que deixou o irmão mais velho mais indignado ainda. Mas como assim? Filho, tu não entendeu que onde abundou a sujeira, o pecado, eu vou fazer superabundar o meu amor, a minha compaixão, a minha graça. Não é mérito, é amor. Diga comigo, a minha identidade não está baseada no meu merecimento, mas está baseado na graça do Pai. Amém? Se você entender isso hoje, tu vai sair daqui para viver como filho e como filha amada de Deus. Porque a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós somos nele. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, né, pastor? 1 João 4, se não me falha a memória, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, o dia que nós vamos prestar conta com a nossa vida com Deus, mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Quando chegar lá para nós prestar conta da nossa vida, Jesus vai aparecer na nossa frente e vai dizer: "Sou eu, papi." E Deus, que é juiz, está sentado no tribunal, Ele é justo, não tem como cometer injustiça. Ele vai dizer: "Ok, filho, venha." Não pela minha performance, mas pela performance do filho. Amém? Viva e desfrute da tua verdadeira identidade de filho e filha amada de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Para que ao olhar para a cruz, você se identifique com a sua verdadeira identidade. Não de um maltrapilho, não de um mendigo, não de um pobre, miserável pecador, mas um filho amado de Deus, uma filha amada do Pai. A Bíblia diz que Deus nos enxerga como a menina dos seus olhos. O que é a menina dos olhos de Deus? É a nossa íris. Você sabia que o lugar mais bem guardado é a nossa íris, é o nosso olho? Até eu, se eu quiser tocar na minha, o próprio organismo já fecha, já protege a minha vista. Porque aqui está a menina dos meus olhos. Então Deus está dizendo: eu te protejo, eu cuido, eu guardo, porque eu te amo. Fecha.